Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, onde você se encontra neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está sendo transmitido em Recife e região metropolitana pelo Canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe o link com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a quarta lição com o título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. E para comentar esta lição, contamos mais uma vez com a presença do nobre presbítero, nosso irmão Timóteo Gomes. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, evangelista Alessandro. É sempre um prazer poder estar participando do programa Escola Bíblica Dominical. Amém. Contamos também com a nobre presença do professor Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, ministro Alessandro. Amém. E também contamos mais uma vez com a presença do professor e vice-diretor ali da Estiadeb, auxiliar professor Givanildo Hermano. Paz do Senhor, evangelista. É um prazer estar aqui mais uma vez. Amém. Nesta lição estudaremos sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Pontuaremos algumas características de uma igreja cheia do poder de Deus, as quais devem ser copiadas. Por fim, elencaremos sobre o que acontece numa igreja onde nela é manifesto o poder de Deus. Neste momento vamos estar lendo o texto áureo da nossa lição. Vou pedir ao nobre presbítero para ler, por gentileza. Pois não, evangelista Alessandro. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Muito bem, nós vamos agora para a verdade prática da nossa lição. Eu vou pedir ao nobre professor Jonas Santana, por favor, para ler. A nossa verdade prática diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Muito bem, agora nós vamos para a divisão dos objetivos desta lição. Pedir ao professor Givanildo, por gentileza. Pois não. Os 3 objetivos da lição. Primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. O segundo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o terceiro e último, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Muito bem, muito obrigado. A leitura bíblica em classe desta lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 ao versículo 31. Acompanhe conosco. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendestes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bem, queridos irmãos, nós estamos iniciando aqui mais uma lição, mas como sempre fazemos, o pastor Nadi Jaco sempre lembra a lição passada, porque estão ligadas de alguma maneira. E a semana passada estudamos a lição de número 3, que tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Estudamos de que a igreja em Jerusalém teve sim um compromisso com a palavra e fomos ricamente abençoados com aquela lição que trouxe fortalecimento, inclusive, para o que nós devemos hoje fazer. Mas agora nós vamos para a lição de número 4, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo.
Muito bem. Queridos irmãos, professor Givanildo, professor Jonas e presbítero Timóteo, como sempre é feito em cada lição, de forma introdutória, é apresentado aqui pontos que merecem serem destacados, por assim dizer. E eu achei muito pertinente o título da lição de hoje, uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós perceberemos ao decorrer desta lição de que este enchimento do Espírito Santo era necessário para aquela igreja que estava iniciando, dando seus primeiros passos, já que ela nasce, como nós aprendemos ali em Pentecoste. O próprio Jesus havia dito isso no capítulo 1 de Atos, versículo 8, quando ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E esta expressão testemunhas aqui vai ser uma palavra-chave para a lição de hoje, porque nós veremos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está capacitada a, se necessário for, sofrer até o próprio martírio. Mas como sempre fazemos, presbítero Timóteo, nós vamos pedir aqui, por gentileza, para ser colocado a próxima tela. Eu queria que o senhor nos trouxesse uma rápida abordagem aí desse mapa mental do que é que nós vamos estudar nessa lição, por favor. Pois não, evangelista Alessandro. Nós temos aqui a temática que fala sobre a igreja. Isso. E temos os 3 objetivos específicos. O primeiro deles é identificar uma igreja perseverante. Esse possui 3 subtópicos. Uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento, ela não negocia seus valores e ela está convicta de sua fé. O segundo objetivo é analisar uma igreja que ora com poder. Uma igreja que ora com poder, ela ora com propósitos, ela ora em unidade e ela ora fundamentada na palavra de Deus. E o terceiro é demonstrar uma igreja ousada no seu testemunho, e esta ousadia ela se dá para enfrentar a oposição ao evangelho. A ousadia também está no exercício dos dons espirituais e a ousadia se dá na exposição da palavra de Deus. Tenho certeza que esses 3 objetivos específicos reúnem muito bem o compêndio da nossa lição. Muito bem. 4. Então, pelo menos 3 palavras se destacam, né? Sim. Perseverança, poder e testemunho. Positivo. Maravilha. Vamos para a próxima tela, por gentileza. E aqui eu vou pedir para o professor Jonas estar lendo conosco aí o textuário da lição, por favor. Sim, senhor ministro. Nosso textuário diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Temos um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Todos os crentes, inclusive os apóstolos anteriormente cheios, foram novamente cheios a fim de enfrentarem a oposição contínua dos judeus, versículo 29. Novos enchimentos com o Espírito Santo fazem parte da vontade e provisão de Deus para todos os que receberam o batismo no Espírito Santo. É um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal que diz que um crente pode ser cheio várias vezes, mas é bom lembrar que ele só pode ser batizado com o Espírito Santo uma única vez. Muito bem, interessante. Eu gostei dessa expressão do Donald Stamps, né? Inclusive, professor Givanildo, antes de ir para a próxima tela, no nosso seio assembleano, nós temos um hábito sempre de estar orando, né? E a gente sempre ora para Jesus batizar com o Espírito Santo, e a gente utiliza aqui uma expressão que é muito comum, né? Renovar. Essa renovação seria como que um outro enchimento, né? E eu acho interessante, eu gostei dessa fala do Donald Stamps, e de fato, quando nós olhamos para Atos 2, todos são cheios, e aquele enchimento proporciona o falar em línguas, que é o batismo. Mas aqueles mesmos diz lá no capítulo de número 4, né? Versículo 31. Isso, de que eles foram cheios novamente. Mais uma vez. Isso indica, de forma pedagógica, de que todo e qualquer crente sempre tem que estar buscando essa, entre aspas, renovação do espírito, não é? Exato. E isso ocorre com frequência na vida do cristão, né? Eu diria com exclusividade daquele que é pentecostal, né? Que quando ele desce mais, ora mais, busca mais, né? Ele sente mais uma vez o poder de Deus. E desta feita, eles foram cheios com um propósito específico, que foi para testemunhar de Cristo, né? O Espírito Santo deseja não só revestir o crente de poder, né? Mas, vamos dizer assim, revestir o quantas vezes for preciso para ele se manter sempre cheio do Espírito Santo. Muito bom. E eu gostei da fala do professor Jonas quando ele disse que o batismo no Espírito Santo, ele acontece uma única só vez. Mas esse revestimento ou esse renovo do Espírito, ele pode acontecer várias vezes. Quantas
e quantas circunstâncias em nossa vida, por diversas coisas, às vezes por uma atividade no trabalho, às vezes por uma questão de enfermidade, a gente deixa de estar ali no convívio com a igreja, participando dos cultos, e entre aspas, numa linguagem simbólica, a gente vai até um pouco esfriando. Aí o Espírito Santo vem com fogo e acende novamente. Acende mais uma vez, reacende a chama. Reacende a chama. Muito bem, vamos para a próxima tela, por gentileza. Muito bem, temos aí a palavra-chave, professor Givanildo, por gentileza. Muito bem, a palavra-chave é Espírito Santo, né? O momento oportuno para nós relembrarmos, né, aos nossos alunos quem é o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade. E aí tem um breve resumo daquilo que está na declaração de fé, né? Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho, conforme está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu gostei muito, né, dessa explicação, porque quando pensamos em terceira pessoa, comumente em áreas administrativas, né, então o terceiro secretário é inferior ao segundo, que é inferior ao primeiro, assim? Sim. O terceiro tesoureiro é inferior ao segundo, que é inferior ao primeiro, mas isso não se aplica à Trindade, né? É bom nós lembrarmos que as três pessoas possuem o mesmo poder, a mesma soberania, a mesma autoridade, e quando a Bíblia menciona, ou a teologia menciona, né, ou a declaração de fé, como a terceira pessoa da Trindade, é bom entendermos isso, que não significa dizer que o Espírito Santo seja inferior ao Filho e nem inferior ao Pai, porque na Trindade não há rivalidade, superioridade nem inferioridade. Aí, continuamos dizendo que o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador, como está em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus, como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Já que o título da lição é uma igreja cheia do Espírito Santo, nada melhor do que começar a aula explicando quem é o Espírito Santo. Muito bem, eu gostei muito dessa explicação que o senhor fez sobre esta expressão terceira pessoa da Trindade, e de fato o senhor está correto. Didaticamente falando, não existe nenhum erro em chamar o Espírito Santo de terceira pessoa, até porque na doutrina da Trindade, na pericorese, não é? Onde um está, o outro está. É verdade. Nós temos diversos textos em que o Espírito Santo aparece na primeira pessoa, diversos textos em que ele aparece na segunda e diversos textos que ele aparece na terceira. E eu queria fazer até, aproveitar a oportunidade, tem um livro que eu gosto muito, né? O Proto-Pentecoste. Lá o autor fala sobre isso. Fala sobre isso, exato. Inclusive ele usa uma expressão que eu gosto também. Ele diz assim, que apesar da expressão terceira pessoa não estar errada, ele prefere utilizar a expressão que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Eu gosto desse autor, por isso que eu prefiro usar assim. Mas foi muito bom, professor. Inclusive, o esboço da superintendência, você pode baixar esse esboço pelo site da Rede Brasil ou pelo canal do Telegram. Isso. E aqui foi um esboço muito bem preparado, onde no primeiro ponto fala sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E você tem aqui um esboço muito bem feito, vai ajudar muito você nesse aspecto. Vamos para frente, então. Muito bem, chegamos aí, então, ao primeiro ponto da lição, né? Uma igreja perseverante, e aí, dentro desse ponto, 3 subtópicos: suporta o sofrimento, não negocia os valores e está convicta da sua fé. Presbítero e amigo Timóteo Gomes. Geralmente, quando a gente fala sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, nós, como pentecostais, nós somos quase que condicionados, de maneira até quase que automática, né? A entender de que esse cheio do Espírito Santo é ter a abundância dos dons espirituais, que de fato é, mas não somente, e especificamente, tratando-se dessa ideia de enchimento, apontando mais para o falar em línguas estranhas, a ser batizado com o Espírito Santo. Nós, como pentecostais, cremos nisso, que o batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje. Né? Jesus disse, aqueles que crerem falarão novas línguas. Está escrito. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, farão maravilhas e falarão novas línguas. Jesus disse. Então, nós cremos nisso, né? O falar em línguas é o sinal visível e audível
de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Mas não significa dizer necessariamente que o falar em língua estranha é a única característica de alguém que é cheio, né? E aqui na lição eu achei muito pertinente, inclusive eu queria fazer aqui uma pontuação, né? Que é esse livro, o livro da lição, né? A Igreja em Jerusalém, do nobre pastor José Gonçalves. Uma obra maravilhosa, escrita com um carinho muito grande e com a pena de um grande teólogo pentecostal, que, ao meu ver, um dos maiores pneumatologistas do Brasil hoje, né? Temos outros nomes, mas eu gostaria de fazer citação a ele porque estamos estudando a lição escrita por ele. Eu gostei muito, o evangelista, quero dizer, presbítero, desculpe-me, Timóteo, quando ele diz aqui nesse livro de que a igreja que está passando por um avivamento, ou seja, a igreja que foi cheia do Espírito Santo, uma das principais características é essa igreja, que suporta o sofrimento. Sim. O que é que o senhor poderia comentar sobre isso? Pois não, evangelista Alessandro, quando nós olhamos para a igreja de Jerusalém, a gente pode perceber que essa igreja, ela já nasceu baseada na perseguição. Então, quando nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente o capítulo número 4, nós vamos perceber que ali iniciou já um processo de perseguição Perfeito. Aos discípulos do Senhor Jesus. Prova é que, quando nós vamos ler Atos, capítulo de número 4, nós vamos perceber, a partir do versículo de número 3, que lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então perceba que a pregação do Evangelho, a ousadia dada pelo Espírito Santo através do revestimento de poder, foi feito com que os apóstolos fossem encerrados na prisão. Pedro e João, por terem curado aquele coxo, receberam a represária de serem lançados na prisão. Então, a perseguição é o nascedouro da igreja em Jerusalém, isso é fato. Em seguida, nós vamos ver que, logo após o encarceramento, os apóstolos, eles agora recebem a chancela de serem livres, mas com observação, não poder mais proclamar a palavra de Deus. Isso. E aí é necessário nós endossarmos para o professor que está nos assistindo, ao querido aluno, que quando nós estamos diante de uma perseguição em detrimento da proclamação do Evangelho, o que vai sobrepor é a proclamação do Evangelho. E isso é o que testifica de uma verdadeira testemunha. Não é necessariamente o barulho, o falar em línguas, que faz parte do nosso contexto pentecostal, mas a verdadeira testemunha, ela tem a ousadia de proclamar a palavra, independente da circunstância. Muito bom. Então, essa é a ousadia que o Espírito Santo de Deus concedeu à igreja que estava em Jerusalém. Muito bem. E quando o senhor fala sobre isso, me faz lembrar das palavras de Jesus, e aqui eu queria dividir com os professores também, para endossar ainda a sua fala, não que haja necessidade de complemento, mas para endossar, quando Jesus disse assim no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí ele diz aqui, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha aqui é martireis ou martírios, que dá a ideia de alguém que, se necessário for, por meio do sofrimento, pode perder até a sua própria vida, mas que não abre mão, não é? Sim. Então, a característica, professor Givanildo, de alguém cheio do Espírito Santo, baseado aqui em Atos 1, não é necessariamente apenas o falar em línguas estranhas, mas alguém que esteja pronto a, se necessário for, até ser preso, sofrer, dar a sua vida. O capítulo 4 que o senhor, presbítero Timóteo, citou, tem aqui, olha, no versículo de número versículo 8, diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, não vai falar aqui em línguas estranhas, mas diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Aí ele continua, ele vai trazer uma pregação. Sim. E é uma pregação poderosa, ousada. E o que é que está marcando esse ser cheio aqui? É o falar em línguas? Neste texto? Não. Neste texto, o que está marcando é a ousadia. Exatamente. É a ousadia, professor Givanildo, mesmo em face a uma grande perseguição. Exato. Porque quando a gente olha aqui para a pregação de Pedro, uma pregação maravilhosa, é por causa dessa pregação que eles vão ser presos.
É por causa dessa pregação que eles vão ser encarcerados, corrijo, não é? E é interessante porque o texto ainda, dando continuidade a essa passagem, o capítulo 5, que é a continuação, né? Aqui está Pedro e João. Então, no capítulo 5, professor Givanildo, versículo 41 diz assim: depois que os discípulos oram, né, os apóstolos, versículo 40 do capítulo 5, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus e o deixaram ir. Ou seja, esse enchimento do Espírito Santo aqui trouxe a eles cárcere, trouxeram a eles martírio e até proibição de pregar o evangelho, apesar que eles disseram, olha, nesse caso, vocês vão ter que me desculpar, mas importa obedecer a Deus do que vocês. Mas veja o que é que diz o versículo 41. Eu queria que o professor Givanildo depois falasse. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. Isso aqui é ser cheio, professor, do Espírito Santo. É verdade. Eles foram cheios e apesar das proibições, das ameaças, das prisões, isso não impediram de eles pregarem o Evangelho. Nós vamos ver exemplos práticos disso. Por exemplo, lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas, né, na sua segunda viagem missionária, expulsaram aquele demônio daquela jovem que tem um espírito de adivinhação, o que foi que eles receberam em troca? Prisões, foram açoitados, foram presos. Mas ele não ficou na prisão murmurando, eles não ficaram na prisão, vamos dizer assim, depressivos. O que foi que eles fizeram? Foram cantar e orar. E o que aconteceu? Os presos ouviram, e ali quando o carcereiro quis tirar a sua vida, né, pensando que os presos haviam fugido, Paulo disse, não faça, estamos todos aqui. Paulo pregou o evangelho para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então, eles sentiram aqui no texto de capítulo 5, versículo 41, eles estavam regozijados. Como é que alguém pode estar regozijado por ter sido afligido, por ter sido preso? Isso. Só tem uma explicação. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Nós sabemos disso, que a carta da alegria de Paulo, que é a carta aos Filipenses, onde Paulo escreveu? Em uma prisão. E é essa carta que Paulo diz assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, como é que pode alguém que está preso inocentemente por pregar o Evangelho, e ele diz assim, se regozijai-vos no Senhor. Só tem uma explicação. A presença do Espírito Santo, que proporciona essa alegria no crente, mesmo em meio às ameaças, às prisões, e isso não impede de a igreja pregar o Evangelho e cumprir a sua missão. Isso é um exemplo de uma igreja cheia do Espírito Santo. E é claro que nós aqui não estamos dizendo que o falar em línguas não significa ser importante. Claro que é. Jesus disse, vocês serão revestidos de poder. Mas para quê? Para pregar o Evangelho. Temos ali alguns segundos, eu queria ler só aqui um texto, Atos 6, diz assim, escolhei, pois, dentre vós 7 varões, ou seja, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Está falando aqui sobre o diaconato, né? A separação para os diáconos. O interessante é que, dentre outras características, eles eram cheios do Espírito. Aqui não está explicitamente dizendo que eles foram batizados, que eles estavam falando em língua estranha, mas nós entendemos que sim, porque pela proximidade do texto de Atos 2, dá a entender que eles estavam no cenáculo lá, não é? Mas o que me chama a atenção é que não aparece aqui explicitamente a ideia do falar, mas sim do ser cheio. E esse diácono aqui, que eu quero destacar, Estevão, nos versículos seguintes, versículo 8, ele começa a pregar e por causa disso ele é apedrejado. Mas o que fez ele suportar aquele sofrimento? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo necessariamente não é fazer barulho. Ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente fazer reteté, mas ser cheio do Espírito Santo é ter ousadia e revestimento do poder do alto para testemunhar aquilo que Deus, através de seu Filho, nos comissionou, que é a comissão de ir e pregar o Evangelho. Estamos indo para um rápido intervalo e eu queria pedir que você não saia daí, porque já já nós vamos voltar para comentar ainda mais sobre esta lição. Bem, queridos irmãos, estamos de volta estudando a 4ª lição deste trimestre com o título Uma Igreja Cheia
do Espírito Santo. E no bloco passado nós estávamos falando sobre a primeira característica que está na lição de hoje, nessa lição de número 4, onde o autor destaca à luz das Escrituras de que a igreja em Jerusalém era cheia do Espírito Santo e por isso ela conseguiu sofrer e permanecer firme na presença do Senhor. Sem o enchimento do Espírito Santo, sem essa capacitação, sem esse dúname, geralmente nós podemos entender à luz da história de que os movimentos fracassaram justamente por isso. Havia muita teologia, havia muita teoria, havia muito rodar e cair no chão, mas em alguns casos não havia a presença do Espírito Santo. Vamos então aqui voltar. Professor Jonas, nós falamos no bloco passado sobre esse suportar sofrimento, mas o segundo subtópico eu acho que está conectado quando o autor, o pastor José Gonçalves, ele vai falar que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante porque ela não negocia os seus valores, ela não negocia a sua fé, ela não abre mão da sua fé. E a igreja de Jerusalém foi isso. A perseguição foi ferrenha, já vimos aqui alguns textos, mas isso não abalou a igreja, ela permaneceu firme ali na presença do Senhor. E essa perseverança na fidelidade a Deus, em meio aos sofrimentos, é um distintivo de que aquela igreja está cheia do Espírito Santo. Com certeza, ministro. E é bom observar também no texto que se fosse para desistir, se fosse, mas não desistiram, eles tinham motivo, entre aspas. Porque é uma igreja nascente, se colocando, indo na contramão de um sistema, que é um sistema muito forte, que era o sistema dos fariseus, dos saduceus, que tinha um apoio político muito grande. Se eles olhassem para essas dificuldades, diziam assim, vamos desistir. Mas não desistiram. Agora, por que não desistiram? Aí o segredo está porque eles eram cheios do Espírito Santo. Por que não desistiram? Porque Pedro vai dizer, nós somos testemunhas. Nós, se eu me permite, é o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele vai dizer que ele e o Espírito Santo são testemunhas. Atos capítulo 5 e o versículo 32, ele diz assim, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, essa igreja não negociou seus valores. Primeiro, cheia do Espírito Santo, eles eram testemunha, como o Espírito Santo também era testemunha. Aí vem uma aplicação prática. Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Tem pessoas que dizem que são cheios, se apresentam como, né? Mas no trabalho, negocia não só os valores, negocia tantas outras coisas, que você fica em dúvida se aquela pessoa foi cheia, se aquela vida é uma vida cheia ou não do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo faz o que é correto. Uma vida cheia do Espírito Santo é de santidade. Uma vida cheia do Espírito Santo é capaz de perder o emprego, mas não perder Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É isso que a igreja, que a lição vem mostrando aqui, que independente das circunstâncias, a gente não abre mão dos nossos valores. Isso é ser cheio. Muito bem. Enquanto o senhor falava ali, presbítero Timóteo, quando o professor falava, eu me lembrei de um texto que eu queria ler com todos que nos acompanham. Um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Eu acho que isso aqui resume as características também de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Uma igreja pentecostal, ela tem aqui 4 pilares, 4 bases. Veja o que aqui diz. E disse Jesus, estes sinais seguirão os que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Uma igreja pentecostal é uma igreja que tem ousadia para agir no meio do campo espiritual em uma batalha e ter poder sobre o diabo. Alguém pode dizer ser cheio do Espírito Santo, mas se encontrar alguém aprisionado pelo mal, corre, vai embora. Né? É difícil entender que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Se ela tem medo, inclusive, de ir de encontro a alguém que está opresso pelo diabo. Mas Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Primeira característica. Segunda característica de uma igreja pentecostal, falarão novas línguas. Aqui, de fato, eu preciso dizer de que o falar em línguas também testifica de uma igreja pentecostal. Mas Jesus prossegue, ele não para por aí. Inclusive, falar em línguas não vem em primeiro lugar, né? Vem em segundo.
mostrando que não é a principal evidência de um enchimento. Terceiro, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso aqui fala sobre a autoridade, não só sobre o mundo espiritual, mas sobre o mundo físico. Quem é cheio do Espírito Santo tem autoridade no mundo espiritual, no mundo físico, e também tem a experiência glossolálica, de falar em línguas estranhas. Mas em quarto e último lugar, Jesus disse assim, olha, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, alguém que se diz ser cheio do Espírito Santo, mas não tem essa ousadia de orar para o enfermo, colocar as mãos na cabeça e Jesus curar, está precisando rever aqui alguns conceitos, não é? Verdade. Muito bem, então, presbítero Timóteo, o último ponto fala sobre uma igreja perseverante, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta de sua fé. Pois o evangelista Alessandro, só pegando um gancho na sua fala, perceba que tanto a questão do impor as mãos sobre os enfermos, como repreender o reino das trevas, não está diretamente associado a alguém que foi batizado com o Espírito Santo. É bom destacar isso para o professor, para o aluno que está em casa assistindo, de que como salvo na pessoa de Jesus, templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós já somos cheios do Espírito Santo nesse sentido, da plenitude de ser templo e morada dele. E logo temos autoridade sim sobre o reino das trevas e a pessoa pode sim, mesmo sem ser batizado, em havendo a necessidade, impor as mãos sobre o enfermo e também orar para repreender os demônios que aprisiona determinada pessoa. Em relação ao ponto que o senhor falou da convicção... Desculpe interpelá-lo, mas baseado no que o senhor está dizendo, a gente vai ver no Evangelho, por exemplo, antes de Atos dos Apóstolos acontecer, antes do Pentecoste acontecer, a gente vai ver os discípulos sendo enviados pelo próprio Jesus, e ali não havia tido o batismo ainda, e eles vão curar, eles vão repreender espíritos, eles vão profetizar, nós profetizamos, curamos, os demônios se sujeitam ao teu nome. Então, os 70, quando foram fazer o evangelismo e voltaram maravilhados do que tinham acontecido. Então, prova, isso foi muito bom essa sua fala, né? Porque alguém pode ser instigado a dizer assim, eu não vou orar para Jesus curar, nem vou orar para Jesus repreender o mal, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo maravilhoso, eu posso dizer a você, é maravilhoso. Mas o falar em línguas é um dom. Nós temos diversos dons na Bíblia, né? E além dos dons, a presença do Espírito Santo, que já está na vida do crente desde o momento da sua conversão. Sim. Em relação à convicção da sua fé, eu quero ler o texto de Atos, capítulo 14, versículo 22, quando diz que, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então perceba que a convicção da nossa fé, ela não está associada às circunstâncias que nós vivenciamos. Pelo contrário, o cristão ele tem que ter a consciência do que Paulo disse na segunda epístola a Timóteo, se não me falha a memória, capítulo de número 3, versículo 12. Paulo diz também o seguinte, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, o cristão precisa ter essa convicção da sua fé, independente da circunstância. E isso está ligado à questão da negociação dos valores, como disse o professor Jonas. O cristão, ele não negocia os seus valores, mesmo com a perseguição, porque ele entende que isso é pré-requisito para poder morar no céu. Então, ele não abre mão das suas convicções, independente das circunstâncias. Isso é você ter convicção da sua fé. Muito bem. O texto que eu queria citar, eu apenas falei, mas não citei, está em Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Veja, lá em Atos, Jesus disse que seria dado poder. Sim. Mas antes de Atos, ele também já deu esse poder. Deu-lhes poder, a palavra aqui é dunamis, e autoridade sobre os demônios. Não tinha ninguém batizado ainda aqui não. Verdade. E diz assim, olha, e para efetuarem curas, e também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Se você quiser ainda, Marcos capítulo 6, versículo do 12 ao 13, então saindo eles pregaram ao povo que se arrependesse e expulsaram muitos demônios e ungiam com óleo muitos enfermos e eram curados. Lucas 10, verso 1 e Lucas 10, verso 9 e 17. Depois disso o Senhor designou ainda outros 70 e disse, curai os enfermos que nela houver na cidade e diz eles, é chegada a vós o reino de Deus.
E diz o texto: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Não tinha ninguém batizado com o Espírito Santo, mas já tinha cura, já tinha operação de maravilhas e já tinha expulsão de demônios. Então, se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, mas você é crente, use a autoridade que tem no nome de Jesus. Não deixe com que ninguém diga que você não tem autoridade sobre o maligno, porque a Bíblia mostra diferente. Obrigado, viu, presbítero? Porque o senhor falou e eu esqueci. Senhor. Aí fui lá buscar. É bom dar referência, porque o professor precisa ter essa referência. Muito bem, vamos para o próximo ponto, não é? Professor Joanildo, o senhor quer falar alguma coisa? Não, só queria salientar aqui algo que eu considero importante, né, sobre essa convicção da fé, que os apóstolos estavam dispostos a enfrentarem sofrimentos, perseguições. Isso é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo, porque hoje nós estamos vivendo assim um pseudo-evangelho em que muitas pessoas querem ligar o cristianismo à prosperidade, à riqueza, não é assim? E não é isso que a Bíblia promete. A convicção da fé é isso. Mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja provado, mas eu vou continuar crendo em Cristo e não vai deixar de cumprir a missão. Eu queria ler aqui alguns versículos sobre essa convicção da fé. É que muitas vezes as leis humanas vão de encontro às ordens divinas. Pode ser assim, ou às leis divinas. Assim? Sim. Às vezes a Constituição Federal ela vai de encontro à palavra de Deus. E quando isso acontece, a prioridade para nós é a Bíblia, né? Isso está dentro desse contexto. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 18 a 20, diz: e chamando-os, e são as autoridades religiosas, chamando os apóstolos, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Ou seja, vocês estão proibidos. Isso. Veja o conflito. Jesus disse: preguem, anunciem o evangelho. Aí as autoridades disseram: vocês estão proibidos. Respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é o quê? Convicção de sua fé. Não é assim? Eu estou sendo proibido, mas eu tenho que falar porque a ordem é superior à de Cristo. E ainda eu posso observar no capítulo de número 5, versículos 28 e 29, as autoridades religiosas disseram: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Ou seja, nesse aspecto, eles obedeceram a Cristo, ainda que tiveram a necessidade de desobedecer às ordens humanas, né? Vós encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, em períodos de perseguição, é proibido falar de Cristo, é proibido falar o evangelho, mas os discípulos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, estavam obedecendo a Cristo, mesmo que isso viesse confrontar com as leis humanas. O senhor estava falando aí, professor, eu lembrei de ontem. Eu estava em um determinado lugar conversando com alguém e ele me mandou um vídeo, que eu vou preservar aqui o nome, mas que esse vídeo era um especialista comentando sobre um projeto de lei que está tramitando aí um dos estados da Federação Brasileira, em que proíbe alguém expulsar um demônio em nome de Jesus. Porque esse projeto diz que expulsar um espírito, um demônio de alguém, é ir de encontro à religiosidade de um satanista, por exemplo, ou de um bandista, seja lá qual for. Que nós respeitamos todas essas pessoas e a temos como pessoas iguais a nós, no sentido de serem seres humanos. Eles têm uma fé diferente da nossa. E quando ele me disse isso, eu fui pesquisar e na internet está aí cheio dessa informação. Agora veja, aqueles que, se esse projeto for à frente, aqueles que expulsarem demônios em nome de Jesus, pagarão uma multa altíssima. Aí eu quero dizer aqui nesse momento, aí eu quero ver como é que vai acontecer, porque os cheios do Espírito Santo não vão deixar de anunciar o que diz a Bíblia. Não é? Exato. É uma ordem de Cristo. É uma ordem, né? Em meu nome expulsaram demônios. Mas observem que a igreja de Jerusalém enfrentou situações em que nós estamos às beiras das portas para enfrentar. Exato. Como a palavra de Deus ela é atual, ela é contemporânea, né? A palavra de Deus ela não envelhece, ela não perde a sua essência, ela não perde o seu valor. Então, o que ocorreu na igreja do primeiro século, na igreja de Jerusalém, essas perseguições, essas proibições, são coisas atuais, recentes, está ocorrendo no retrato dos dias atuais. É o retrato dos dias atuais. Verdade. Vamos para o próximo ponto, por gentileza.
Nós temos aqui, professor Jonas, bem rapidamente, essa igreja cheia do Espírito Santo sofreu perseguições. Nós temos alguns episódios narrados no livro de Atos dos Apóstolos, que mostra a prisão de Pedro e João, a prisão dos apóstolos, a perseguição sobre Estevão, e Saulo persegue justamente a igreja. São algumas das perseguições que o livro de Atos dos Apóstolos mostra, mas é bom lembrar que em nenhuma delas a igreja desanimou. Por outro lado, essa igreja cheia do Espírito Santo enfrentou. E, ministro, o senhor me permite ter um texto que eu acho que merece atenção aqui, que o senhor fez até menção de Estevão, é Atos capítulo de número 7, e o versículo 59 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja que coisa interessante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo sendo perseguido e injustiçado, mas é capaz de perdoar. Isso só é possível por causa da presença do Espírito Santo na pessoa, e ele dá vazão para ser cheio do Espírito. Presbítero Timóteo, esse ponto eu acho que é muito importante, e também professor Givanildo, porque como nós já conversamos aqui anteriormente, existe uma falsa ideia de que ser cheio do Espírito Santo apenas exalar alguns dons espirituais, sobretudo o dom da glossolalia ou da xenolalia, que eu falo em línguas, né? Mas quando a gente olha para esse texto, inclusive eu quero mais uma vez fazer menção aqui ao livro que o pastor José Gonçalves, no capítulo 4, ele escreveu com uma maestria fantástica, quando ele diz que uma das principais características da igreja cheia do Espírito Santo é quando ela está apta a suportar as perseguições. Verdade. Nós temos visto aí, ao longo dos anos, a igreja perseguida, não é? No mundo inteiro, nós temos aí índice, lamentavelmente, de pessoas que são martirizadas, mas não abrem mão da sua fé. E isso é uma característica de ser cheia do Espírito Santo. E quando o professor Jonas estava citando aqui, nós temos algumas referências bíblicas, a gente começa a entender de que, às vezes, há lugares em que há muito barulho, mas não há uma substância na fé, uma raiz na fé. E a pergunta que vem é: será que essa igreja de fato, será que este grupo entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós não estamos fazendo nenhum tipo de apologia a não buscar os dons espirituais, no sentido da língua estranha, do batismo. Não é nada disso. Nós somos pentecostais, como diz aqui no Nordeste, até o tutano. O tutano é a parte mais íntima do corpo, lá dentro do osso, né? Então nós somos pentecostais, presbítero, até o mais íntimo do nosso ser. Mas o que eu quero pontuar, que inclusive já falei à luz do texto que o pastor José Gonçalves escreve, é que essa capacidade de suportar a perseguição é uma das características, diria eu, principais do enchimento, inclusive do Espírito Santo. Inclusive Jesus diz isso em Atos 1:8. Em Atos 1, olha que coisa interessante. Aqui eu quero voltar, porque as duas coisas aparecem. Veja bem, Atos 1:4, Jesus disse: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então, não resta dúvida de que uma das promessas aqui é o batismo no Espírito Santo. Só que em Atos 2, que nós lemos, 2:8, já não entra aqui necessariamente a promessa do batismo, mas entra a promessa do revestimento de poder para suportar a perseguição. Então eu diria que não somente o enchimento no sentido de falar em línguas, mas o enchimento no sentido de estar disposto ou pronto a ser martirizado, é algo que precisa ser lembrado hoje, presbítero. Sim, mestre Alessandro. É importante destacar, pegando um exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, quando Jesus foi preso, ele negou o Senhor por 3 vezes antes que o galo cantasse. E o mesmo Pedro, após esse revestimento de poder, foi aquele que com ousadia pregou e quase 3.000 almas foram agregadas à igreja. Sim. Então, como disse o professor Joanildo, o revestimento de poder ele tem propósitos. E o principal dele é dar ousadia, autoridade, coragem, perseverança, mesmo em meio à perseguição, para proclamar o Evangelho. Então,
A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela possui algumas características, e dentre elas é que ela está focada na proclamação do Evangelho, na restauração de vidas, e ser cheia do Espírito Santo está apontando justamente para manutenção e frutificação. Perceba que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele frutifica, ele demonstra as características do fruto do Espírito. Então a pessoa não precisa necessariamente ser batizada com o Espírito Santo para poder exteriorizar a essência, o caráter de Cristo, porque isso é o que faz nós sermos chamados de cristão, sermos pequenos cristos. Ou seja, nós temos a identidade de Cristo, nós nos parecemos com Cristo, nós vivemos como Cristo nos ensinou a viver. Inclusive, os textos que nós já citamos aqui anteriormente servem, professor Givanildo, para também, de alguma forma, desmistificar, se eu posso usar essa expressão, algo que me veio na mente, que é que alguns dizem de que para pregar o Evangelho, para evangelizar, só pode se for batizado com o Espírito Santo. A gente viu textos que os discípulos, capítulo 2, capítulo 12, capítulo 9, capítulo 10 de Lucas, que eles nem tinham experimentado o batismo e já saíram pregando. Então, pregar o Evangelho com mais ousadia é uma coisa, e pregar o Evangelho necessariamente só depois do batismo é outra, não é? Vamos para o próximo ponto, por gentileza. Professor Givanildo, por favor, se o senhor puder ler e comentar. Uma outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, né? E perseverar, nós já sabemos, perseverar é continuar, é insistir, é persistir, é não recuar. Então, um crente cheio do Espírito Santo e uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante, que continua seguindo a Cristo, continua, como vimos nas aulas anteriores, né? É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ou seja, essa é uma marca, uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa palavra perseverança. Ser perseverante, portanto, não significa aceitar as circunstâncias passivamente, nem tampouco ter uma atitude quieta diante das adversidades. Significa, sim, agir com força do Espírito Santo, tendo como laço das suas ações a orientação da palavra de Deus, mesmo que isso signifique, como foi o caso aqui, enfrentamento. Ou seja, eles perseveraram em pregar o Evangelho, eles perseveraram em falar do amor de Cristo em meio às perseguições. E é bom lembrarmos isso, que essa perseguição à igreja primitiva, ela foi até necessária. Sim. Deus permitiu que viesse a perseguição para que a igreja saísse de Jerusalém. Atos 8, né, professor? Isso. 8:1. Alguém já disse que pelo fato de a igreja não cumprir Atos 1 e 8, veio Atos 8 e 1. Então essa perseguição foi, digamos assim, autorizada, permitida por Deus, para quê? Para que a igreja saísse de Jerusalém. Eu queria só fazer uma ilustração. É como se os anjos, ao verem os apóstolos sendo perseguidos, a igreja sendo perseguida, como que dissesse, eu vou ficar aqui de sobreaviso, que a qualquer momento Jesus vai dizer assim, vai lá, livra meus servos. E Jesus não mandou nenhum anjo livrar. E por quê? Havia um objetivo. O que é que diz Atos capítulo 8, versículo 1? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, detalhes, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Nós vamos ver posteriormente que houve a necessidade dos apóstolos ficarem em Jerusalém, porque depois viriam os concílios, enfim. Mas eles saíram e foram para onde? Para as terras da Judeia e da Samaria, Veja versículo como estava 4, dito professor. lá no capítulo 1, versículo 8. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes anunciando a palavra. Por todas As partes. Inclusive em Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, olha aí, Deus permitiu a morte de Estevão. Jesus permitiu o apedrejamento de Estevão, porque isso iria resultar em benefícios à igreja, o mundo seria evangelizado. Então, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. Ou seja, eles perseveraram em seguir a Cristo, em pregar o Evangelho, cumprir a missão de Cristo. E o que foi isso?
a ação do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, um crente cheio do Espírito Santo sente desejo de evangelizar, de pregar o evangelho, não é assim? Sim. Enfrenta as oposições, enfrenta as perseguições. Isso é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. Muito bem. E o versículo 21, o senhor leu até o 20, né? Dizia: a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. E 22, e chegou a fama, olha que coisa linda, né? Destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e diz: e enviaram Barnabé até Antioquia. Vai lá, Barnabé, vê que negócio é esse. Ministro, me permita, veja o 23. 23. Quando a igreja recebeu a notícia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E o versículo 24 diz que Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Vamos mandar alguém cheio do Espírito Santo para Antioquia. Maravilha. Vamos para mais um intervalo, mas não sai daí, já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a 4ª lição com o tema Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. E retornamos, quero dizer, aqui ao último momento desta lição, onde vamos partir agora para a finalização. E nós estávamos aqui lendo, o professor Joanildo trouxe uma explicação sobre o que é uma igreja perseverante. Nós vamos pedir próxima tela, por gentileza, que é o segundo ponto, né? Uma igreja que ora com poder. E aqui, esse segundo ponto vai ser mais voltado para a oração, orando com propósito, orando em unidade e orando fundamentada na palavra. Vamos pedir para o próximo ponto, por favor. Presbítero Timóteo, por gentileza, o senhor poderia ler? Pois não, evangelista Alessandro. A tela diz que o livro de Atos dos Apóstolos registra não apenas o crescimento da igreja e a expansão do evangelho, como também as características da igreja do primeiro século, pois a oração era uma prática comum entre os cristãos. O médico Lucas diz, em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Encontramos diversas referências à oração no livro de Atos, e aí a próxima tela acredito vai... Muito bem, mostrar. Vamos ver a próxima tela, eu queria que o senhor continuasse rapidamente. Pois bem, aqui em tela temos, por exemplo, a oração pelo revestimento de poder, baseada em Atos capítulo 1, versículo número 14. Temos a oração na ocasião da escolha do substituto de Judas Iscariotes. É importante destacar isso, que a igreja ela escolhe baseado no princípio da oração, Atos 1:24. A oração coletiva feita no templo, baseada em Atos 2:46, logo após ali o derramamento do Espírito Santo. Pedro e João oravam no templo quando o coxo foram curado. E a oração dos apóstolos em meio às ameaças dos sacerdotes e saduceus, que é o tema em tese dessa lição número 4, Atos capítulo 4. Ou seja, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, necessariamente, professor Givanildo, é uma igreja que tem que viver uma vida de oração. Em oração. Não tem como ser cheio sem viver uma vida de oração. E não tem como permanecer cheio se não viver uma vida de oração. Então, o que faz uma igreja cheia, o que faz um crente cheio também, não só, mas também é viver uma vida de oração. E é interessante observarmos que a oração, o termo oração e seus derivados, está presente basicamente 30 vezes no livro dos Atos. São 28 capítulos e 30 vezes aparece a palavra oração. Então, por que a igreja foi cheia? Por que a igreja tem autoridade para pregar? Por que a igreja havia muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios? A resposta, sem dúvida, é que a igreja vivia em oração e isso fez com que a igreja pudesse cumprir a sua missão. Muito bom, professor. Gostei. São 30 vezes, né? 30 vezes aproximadamente. Professor, depois manda esse esboço aí para mim. Coisa maravilhosa, né? É viver o que Paulo disse em Efésios 6:18, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso, em toda a perseverança, em súplica por todos. Isso. Inclusive, evangelista, as demais telas vai demonstrar. Vamos ver a próxima, né? Vamos ver a próxima, professor. Né? O senhor mesmo pode ler, por favor. Então, nós vamos perceber que os apóstolos oraram na ocasião da escolha dos diáconos, conforme Atos capítulo 6, versículos 4 a 6. A oração de Saulo após a sua conversão, a oração de Cornélio, a oração de Pedro em Jope, a oração da igreja pela libertação de Pedro, né? Isso. Lucas disse que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração da igreja de Antioquia, né? Que era uma igreja que estava servindo ao Senhor, jejuando, orando. A oração de Paulo e Silas lá em Filipos, em Atos capítulo de número 16. A oração de
de Paulo pelo pai de Públio, ou seja, vários exemplos de oração no livro dos Atos dos Apóstolos. E essa é a razão pela qual havia muitos sinais, prodígios, maravilhas, exatamente porque a igreja vivia em constante oração. Perfeito. Eu acho que tem outra tela que dá continuidade a essa parte. Professor Jonas, que a gente pode continuar falando sobre oração, coisa maravilhosa aí. Com certeza. Eles, unânime, buscavam o Senhor em oração, rogaram para Deus contemplar as ameaças feitas aos servos do Senhor, rogaram para testemunhar com ousadia e rogaram por sinais e milagres em nome do Senhor Jesus. Uma coisa que a gente percebe nessa prática da oração, porque é a oração. Os apóstolos oravam, a igreja local orava e todos tinham em comum as orações, ou melhor, as orações eram coletivas também. Então era uma prática comum na igreja a oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? A regra é viva em oração. Não é a regra principal, mas é uma das essenciais. Atos 2:42 diz que e perseveravam são 4 coisas aqui que a igreja perseverava, né? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, era uma igreja bíblica. Perseveravam, em segundo lugar, na comunhão, ou seja, havia koinonia. Onde há pessoas, há discórdia. Mas, quando é cheia do Espírito Santo, há a possibilidade de superar isso. Paulo disse, se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Então, eles perseveravam nessa vida de comunhão. Terceiro lugar, perseveravam no partir do pão. Eles faziam questão de estar ali na ceia do Senhor. Era algo que a igreja não abria mão, porque era a festa do amor. E em quarto lugar, perseveravam nas orações. Muito bom, né? Professor Joanildo, professor Jonas e presbítero Timóteo, eu li um texto uma vez de A.W. Tozer. E o texto diz assim, que um dos seus discípulos, né, chegou para ele e disse, Tozer, qual mais importante? É ler a Bíblia ou orar? Aí Tozer, com muita sabedoria, disse assim, qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda de um pássaro? E o aluno olhou assim e disse, as duas são importantes, porque se tirar uma asa ele não voa. Aí ele disse, assim é a sua resposta. A oração e a Bíblia tem que estar junto, né? Em um tempo dedicado a um tempo hábil, né? E aqui eu lembrei daquele livro, professor Givanildo, que o senhor nos ensinou sobre os heróis da fé, né? Lá tem o nome de vários homens que viveram uma vida de oração e mulheres também, né? Como, por exemplo, Charles Finney, gastava horas de joelhos dobrados. F.F. Bosworth era um grande evangelista que antes de subir ao púlpito ele orava. E o que eu acho interessante na vida dele é que ele dizia, Senhor, não me deixe subir ao púlpito para falar da língua dos homens sem antes ter uma experiência de falar com a tua língua. Estava falando ali do momento de falar em línguas estranhas, né? Nós temos William Seymour, que a biografia diz de que ele orava horas e quarteirões antes das pessoas chegarem na igreja lá na Azusa, eram curadas pelo poder do Espírito Santo. Nós temos John Lake. John Lake foi um dos maiores pregadores missionários enviados para a Índia, para a África e depois voltou para os Estados Unidos. E tem uma notícia interessante, presbítero, que teve uma revista americana que na época de John Lake saiu um documento dizendo que a cidade onde ele estava, os leitos dos hospitais estavam quase que zerados, sem ninguém lá, porque as pessoas buscavam na igreja de John Lake a cura. E através do poder da oração, do dom do Espírito Santo, o dom de cura, as pessoas eram curadas. Eu poderia citar aqui William Branham, é outro nome, Charles Finney, John Ryder, George Miller. Por que não citar, por exemplo, também Maria Wigglesworth, que é uma grande pregadora também do Evangelho. Smith Wigglesworth, que no seu ministério, 23 pessoas, professor Joanildo, foram ressuscitadas com o poder da oração, né? Ele orava e as pessoas eram curadas. O próprio John Wesley, Leonardo Ravenhill, por que não citar também, por exemplo, homens e mulheres da nossa própria convivência? A gente está aqui acostumado a escutar nosso pastor presidente contar a história dos grandes guerreiros da nossa igreja, né? Os pioneiros, né? Os pioneiros, né? Daniel Berg, o Navinga, aqui em Pernambuco, o missionário Joel Carlson, né? E Signe Carlson. O próprio pastor José Amaro, né, da Silva, o pastor José Leôncio da Silva, o pastor Ailton já falou muitas experiências de horas de oração. Então, não tem como ser cheio do Espírito Santo sem oração. Sem oração. Né? Inclusive, no livro Heróis da Fé, né, de Orlando Boyer, sim, ele fala sobre a biografia de 20 homens que incendiaram o mundo.
Então, foram homens que viveram em épocas diferentes, em países diferentes, mas todos eles eram homens de oração, viviam em constante oração. Glória a Deus. E esse é o modelo da igreja primitiva, e nós já vimos na lição de número 2, né, que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, é o modelo a ser seguido, imitado, e se nós queremos ser cheios do Espírito Santo e nos manter cheios do Espírito Santo, precisamos viver em constante oração. Muito bem. Então vamos para o próximo ponto agora, dando prosseguimento. Aí tem os resultados, né, presbítero? Quando há oração, há resultados. O que é quem pode falar sobre isso? Pois bem, baseado lá em Atos capítulo 4, evangelista Alessandro, temos aqui pelo menos 3 resultados daquela oração. Primeiro, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Segundo, todos foram cheios do Espírito Santo. E terceiro, passaram a anunciar o evangelho com ousadia. Eu quero ler, por favor, me permita, Sim. Atos capítulo número 4, para não ficar apenas na citação do que está em tela. A palavra do Senhor nos diz, versículos de número 29 a 31 de Atos 4. Eles orando disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Perceba que eles estavam conscientes das ameaças que estavam passando, e o propósito pela oração foi nos dar ousadia para falar a tua palavra, mesmo mediante a perseguição. E enquanto estendes a mão para curar, era o segundo propósito. Glória a Deus. Terceiro, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E aqui diz que, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Então aqui estão os resultados da oração, que era uma oração conjunta, coletiva, como disse o professor João. Dificilmente alguém que não ama pregar, evangelizar, pode-se dizer que é cheio do Espírito, não é, professor? Porque o texto diz aqui, olha, e cheios do Espírito Santo, pregavam com ousadia. Né? Aquele que é cheio sente desejo de pregar, de falar de Cristo, né? Pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Né? Essa é uma característica de um crente cheio do Espírito Santo. Interessante aqui que, nesse texto que o senhor leu, eles não pediram que Deus se vingasse dos seus inimigos. É verdade. Ele não pediu para que Jesus colocasse nenhum daqueles líderes religiosos no leito. Sim. Eles não pediram proteção, Senhor, nos protege. Não. O que nós precisamos é ousadia. Agora, não só para pregar, mas também para que eles pudessem curar na autoridade do nome de Jesus e também fazer sinais e prodígios. Hoje, nós vivemos uma época, permita-me, senhores, fazer essa observação, em que muitas orações são feitas buscando apenas bens materiais. Sim. E eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelas necessidades pessoais, físicas, materiais, porque o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou assim, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então não é pecado nem errado nós orarmos por necessidades físicas e materiais. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, que há uma necessidade urgente, e eu vou dizer até mais, extremamente urgente, de orarmos pedindo a Deus poder, autoridade, ousadia para nós pregarmos o Evangelho. E essa era a oração dos apóstolos, pedindo ao Senhor ousadia para pregar, para curar os enfermos e para fazer sinais e maravilhas. Por que é que nós não estamos vendo tantos sinais como gostaríamos? Eu não estou dizendo que Jesus não está curando, eu não estou dizendo que Jesus não está fazendo milagres. Ele continua fazendo, os círculos de oração são testemunha disso, né? As irmãs que fazem parte da comissão do círculo de oração, a igreja que participa do círculo de oração, toda semana houve testemunhos, experiências, né? O altar de Deus aqui na Rede Brasil TV, todas as tardes, de segunda a sábado, de 14 às 16 horas, nós temos ouvido os testemunhos maravilhosos, de coisas maravilhosas que Jesus tem feito, não resta dúvida disso. O próprio programa Lição de Vida, temos ouvido testemunhos maravilhosos, porém, não tenho dúvida disso. Nós precisamos, né, domingo na escola dominical, ensinar isso aos nossos alunos. Precisamos orar com esses objetivos específicos, com esse tríplice objetivo, pedindo ousadia para pregar, ousadia para curar e ousadia para fazer sinais e milagres. Nós precisamos urgentemente fazer essa oração. Eu acho que o resumo que o senhor falou, professor Joanildo, é que as orações precisam deixar de ser egocêntricas para serem cristocêntricas. Cristocêntricas. Muito bom, exatamente. Vamos para o próximo bloco, para a próxima tela, desculpe-me, vamos lá. Último ponto, uma igreja ousada no seu testemunho. Primeiro, ela tem ousadia para enfrentar a oposição, de alguma forma a gente já falou sobre isso, mas pode reforçar. Ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra.
Em relação a esse primeiro ponto, nós já, graças a Deus, tivemos a oportunidade de falar sobre isso, mas queria citar só alguns textos. Mateus capítulo de número 10, verso 16 ao 18, versos de número 22 ao 23, diz Jesus assim: E eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. E Jesus, no versículo seguinte, vai dizer: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Nós temos textos como o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao 20, quando Jesus diz: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E Jesus diz: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor, e se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 16, de 1 ao 3, só citando: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo aquele que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhece o Pai nem a mim. Marcos capítulo 13, versículo 9 ao 13. Estai de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados aos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos vários outros versículos que mostram que a perseguição é algo presente. Mas, falando sobre a ousadia, vamos pedir para passar para próxima tela, por favor? Aqui nós já falamos sobre uma igreja ousada em seu testemunho, né? O que é que a gente poderia falar, presbítero Timóteo, sobre esse ponto, por favor? Pois não, evangelista Alessandro. Veja aí na tela que diz que os apóstolos testemunhavam com grande poder. Quando a gente vai para Atos capítulo número 5, por exemplo, versículo número 12, diz que e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, nós temos esse texto como exemplo. Nós temos ainda Atos capítulo 14, versículo 3, que diz que detiveram-se por muito tempo, quando Paulo estava ali em Antioquia, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizessem sinais e prodígios. Então, perceba que a igreja primitiva, ela era uma igreja onde os sinais eram abundantes e havia demonstração do poder de Deus. Muito bem, vamos para o próximo ponto, por gentileza, próxima tela. Nós já estamos aí caminhando. Essa igreja era ousada em seu testemunho, nós já falamos sobre isso, né? Ela não tinha vergonha de falar do Evangelho, ela era uma igreja ousada. Mas professor Givanildo e professor Jonas, principalmente, depois professor Givanildo, a lição fala que essa igreja cheia do poder do Espírito, ela era ousada nos dons espirituais, não é? E aqui a declaração de fé tem uma informação interessante. Ela diz o seguinte, que não tem como a gente numerar o número exato de dons espirituais, né? Nós temos diversos. O pastor Elenay Cabral, certa vez, disse que conseguiu elencar mais de 50 dons na Bíblia inteira, desde o Antigo até o Novo Testamento. A declaração de fé diz isso, que não tem como dizermos qual é o número exato de dons, porque é um número muito grande. Mas nós sabemos, claro, nominar pelo menos vários deles. E a igreja de Jerusalém, professor Jonas, ela era uma igreja cheia de dons espirituais. A gente vê ali o dom, por exemplo, da cura. A gente vê o dom, por exemplo, do discernimento de espírito. Paulo tem esse discernimento de que aquela jovem que vinha atrás dele... Atos 16. Atos 16, Filipos. Nós vamos ver o dom da profecia, o dom da língua estranha em si. Então, o que é que a gente poderia falar sobre isso, professor? Era uma igreja cheia no exercício dos dons espirituais. Uma consequência de quem é cheio do Espírito Santo, de quem prega a palavra de Deus, a manifestação dos dons espirituais é algo até natural para essa pessoa. Outra coisa também sobre a questão do exercício dos dons espirituais. Eles tinham, como diz o autor da lição, que eu achei muito pertinente quando ele usa esse termo assim, ousadia no exercício dos dons espirituais. Ou seja, os dons estão na igreja, estão presentes, mas também depende da ousadia, ou seja, de quem tem esses dons para exercitá-lo. Claro que com a presença do Espírito Santo, dando essa força, dando
essa energia lá dentro, a pessoa vai exercer justamente os dons. E outra coisa, eles estão exercendo os dons diante de uma sociedade hostil. Isso. A hostilidade é tão grande que poderia fazer com que eles não exercessem, mas aqui não, aqui eles estão exercendo diante de uma sociedade hostil, perversa, e é justamente isso que faz com que a gente busque ser cheio do Espírito Santo para ter essa ousadia. Veja que, se o tempo desse, essa ousadia vai ser assim, essa ousadia é perante o Sinédrio, que podemos representar fosse assim, a mais altas autoridades de hoje, e perante o povo e perante as perseguições. Então a gente pode dizer isso aqui, que é aquele que é cheio com o Espírito Santo tem ousadia assim de exercer os dons que Deus lhe conferiu. Muito bem. Se você quiser anotar rapidamente aqui, nós temos uma relação de versículos que mostram que a igreja de Jerusalém era cheia desses dons. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 13, vai aparecer ali o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 17 ao 18, e depois capítulo 11, do 27 ao 28, vamos ver aqui o dom de profecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e capítulo 4, versículo 33, o dom de ensino e o dom da sabedoria. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 1 ao 10 e capítulo 5, versículo do 12 ao 16, o dom da fé, o dom de curas e o dom de milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, o dom de discernimento de espíritos. E, por fim, Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 6, o dom de serviço, o dom de administração e o dom de socorro. Era uma igreja cheia de dons, sim, né, presbítero? Positivo. Nós já estamos chegando ao final, ali tem pouco tempo. Sim. Mas o último ponto, acho que a gente de alguma forma já falou, ousada na exposição da palavra, né? A gente falou que a igreja pregava. Isso. Nós temos aqui, acho que 3 minutinhos, dá para ser no ping-pong, um, para a gente concluir aqui essa... O que é que o senhor pode resumir a lição de hoje? Pois bem, evangelista, a lição de hoje enfatiza que a igreja que estava em Jerusalém, uma igreja que tinha ousadia na pregação da palavra, porque ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não abre mão das suas convicções diante das perseguições. Glória a Deus. Professor Jonas? O professor da escola dominical deve incentivar em sala de aula que, para ser cheio do Espírito Santo, um dos requisitos chama-se a oração. A palavra oração está presente no livro de Atos, do início até o final desse livro, mostrando de maneira clara que é um requisito essencial para ser cheio do Espírito Santo. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Amém. Professor Joanildo? Pode ser que domingo na escola dominical alguém queira fazer uma comparação, não porque a igreja hoje é assim e a igreja primitiva era assim, como que trazendo uma crítica, dizendo assim que nós não somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Bem, é bom nós lembrarmos que a igreja é cheia do Espírito Santo à medida que individualmente cada crente é cheio do Espírito Santo. Perfeito. Então ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade e é uma possibilidade. E a igreja é cheia do Espírito Santo quando individualmente cada crente também está cheio do Espírito Santo. Muito bem, eu quero agradecer aqui a vocês, aproveitar e agradecer também a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, e ao superintendente, pastor Nath Jackson Saraiva, por esta oportunidade. Vou solicitar agora ao nobre presbítero, nosso irmão Timóteo, está orando, agradecendo a Deus, por favor. Conforme orienta o evangelista Alessandro, oremos. Justo, soberano e eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de te servir. Fazemos parte, ó Pai eterno, de uma igreja que é cheia do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes em Ti, mesmo diante das perseguições. Nos dá ousadia, intrepidez, coragem, para proclamar a Tua palavra, Senhor, e vivermos em comunhão, em unidade diante de Ti e da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Na próxima semana, veremos a 5ª lição com o tema Uma Igreja Cheia de Amor. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e também compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado e querido Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.